Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra Pacheco e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história. Tava devendo, né? Postei lá nos meus stories, perguntei se vocês queriam saber. Todo mundo falou que queria e eu não tinha voltado aqui ainda. Então hoje se prepara para uma história recheada de muito amor, dedicação e muita superação. Se você gostou, vem comigo, que você não vai se arrepender. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vim do mundo financeiro, vim do mundo corporativo por mais de 17 anos, né? Eu trabalhei dentro de grandes empresas, grandes corporações, e aí eu vou contar para vocês hoje como que foi essa transição, né? De eu sair dessa daqui para essa daqui. Esse daqui, ó, para quem não sabe, gente, é o bastidor que a gente usa para bordar nas máquinas eletrônicas. É, e a calculadora, na verdade, claro que ela continua sendo a minha amiga, né? Minha melhor amiga aqui dentro. Por quê? Porque é essencial a gente saber, né? Colocar preço nos nossos produtos, saber comprar, né? As mercadorias. Então, tudo que eu aprendi ao longo dessa caminhada que eu tive aí no mundo corporativo, hoje ela só agrega valor, ela só agrega conteúdo para mim conseguir gerenciar meu ateliê, a minha empresa, né? Porque o ateliê nada mais é do que uma empresa. Eu larguei a CLT para ser dona do meu próprio negócio. E hoje eu vou contar para vocês como que foi essa transição. Já começo dizendo que não foi fácil, né, gente? É uma mudança da água para o vinho, foi muito difícil tomar essa decisão, mas eu só tomei porque eu tinha pessoas do meu lado que me apoiaram, né? Eu sei que foi um sonho sonhado no coração de Deus, que nada é por acaso, então só por isso eu consegui ter a segurança de fazer essa transição. E tudo começou com a gestação, né? Para muitas de nós mulheres, né? E para mim não é diferente, a gestação é um transitor, né? De águas nas nossas vidas. E para mim não foi diferente. A chegada da Cecília, eu tenho uma filha, né? Só tenho uma filha, que é a Cecília. Ela tá com 6 anos hoje. E a chegada dela foi, assim, um divisor muito grande de águas na minha vida. Eu não sabia que eu era capaz de amar tanto como eu amo. E a cada dia eu percebo como eu amava pouco ontem, porque hoje eu ainda consigo amar mais e cada dia é assim sucessivamente. A maternidade simplesmente me transformou. Eu falo que a minha melhor versão é ser mãe, a minha melhor parte é ser mãe. E eu sou muito grata a Deus por ter me dado a filha que eu tenho, ao meu marido, né? Que mesmo no céu, hoje ele já não está com a gente mais, né? Quem me acompanha sabe que meu marido faleceu. Por ter me dado a graça da maternidade, porque foi através da nossa união, do nosso casamento, que a gente teve a nossa filha. Então, quando eu tive a nossa filha, em 2014 que ela nasceu, no finalzinho da gestação eu tive um problema muito grave, que foi uma insuficiência cardíaca, que os médicos chamam de miocardia periparto. Então eu tive acompanhamento, né, com cardiologista, com clínicos, fiquei quase 30 dias internado, fui para o CTI depois que ela nasceu, ela também, né, nasceu com dificuldade respiratória, teve que ficar algumas horas na incubadora, tudo causado por causa dessa insuficiência, que nada mais é que minha pressão subiu, os batimentos do coração também subiram, e em decorrência da gestação, né? E depois da gestação, alguns meses depois, tudo se normalizou no meu organismo. Então, assim, foi um processo que aconteceu no meu organismo em decorrência da gestação. E aí, logo depois que eu tive a Cecília, os médicos que me acompanhavam, né, disseram que a gente poderia ter mais filhos, mas desde o primeiro dia seria alto risco. Então, eu e meu marido, na época, né, nós conversamos e decidimos que a gente não ia ter mais filho, que a gente ia ficar só com aquele tesouro precioso que Deus tinha nos dado. E ver a Cecília crescer, ver todo esse processo, e eu trabalhando fora, né? Eu trabalhava numa multinacional aqui de Betim, do ramo automobilístico, trabalhava na área financeira, eu era responsável pela parte, né, de gestão econômica, planejamento e controle das finanças das áreas de saúde ocupacional, engenharia de segurança e engenharia ambiental da fábrica onde eu trabalhava, que era no polo aqui de Betim. Então, assim, tinha uma grande responsabilidade, era uma rotina super corrida, e eu sempre, né, depois que eu tive a minha filha, eu vi ela crescer e eu não podia participar disso. Então, assim, internamente, isso me incomodava e eu queria participar do processo de crescimento
e eu sabia que eu não ia poder ter mais filhos. Então, assim, para mim era como se cada dia que se passasse, eu estava perdendo muito e eu queria poder participar, né, desse momento. E aí essas crises e tudo isso, né, dentro do processo do pós-parto dela, eu tive é, um processo de depressão, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, porque aí eu fiquei com muito medo de morrer, com uma criança pequena, então fiz tratamento, até hoje eu faço acompanhamento com psiquiatra, mas hoje, assim, bem tranquilo, assim, já tem anos que eu não tenho nenhuma crise, graças a Deus, mas lá atrás, há 6, 7 anos atrás, foi bem complicado, né, essa questão. Então eu sofria muito com isso. E aí, quando foi no início de 2018, que foi a última crise, né, forte que eu tive desse processo de depressão, eu fiquei 15 dias afastadas, eu fui buscar minha filha no colégio, na escola, né, que ela estudava na escolinha, eu nunca tinha buscado ela na escolinha. E quando eu fui buscar ela na escolinha, que chamou o nome dela, que ela sempre vinha de vão com as tias, que chamou o nome dela, que ela viu que a mãe estava lá, e estava eu e o meu marido, que a mãe estava lá esperando por ela veio com o olho, gente, brilhando de lágrima, porque era a primeira vez que eu tinha buscado ela. E aí eu fui, abracei ela me abraçou muito feliz, muito contente. Eu falei com ela lá, o papai tá esperando a gente. Aí ela virou pra mim e falou: Não, mãe, não, nós vamos a pé, eu quero ir a pé. E a gente mora, tipo assim, uns 8 quarteirões da escola. E aí eu falei com ela: Não, filho, o papai veio de carro, nós vamos de carro. Não, mãe, eu quero ir a pé, eu quero ir a pé. Eu falei: Então tá bom, nós vamos a pé. E ela veio, gente, os 8 quarteirões, 9 quarteirões, subindo, cantando e dando tchau para todos os amiguinhos dela, porque ela queria mostrar para os amiguinhos que a mãe tinha ido buscar ela na escola. Então, nesse dia, eu voltei muito engasgada, né, da escola. Eu cheguei aqui em casa, falei com meu marido assim: toma conta dela que eu vou tomar banho, porque é no chuveiro que a gente chora, né, e põe para fora né, as emoções. E eu chorei muito, e chorei, e conversei muito com Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei sempre a Deus em todas as minhas escolhas, todas elas. E aí conversei com Deus e falei: Senhor, o Senhor me deu a graça de ter uma filha e eu quero poder criar e ver ela crescer. Me dá a graça de poder trabalhar em casa, de poder fazer algo em casa que eu consiga fazer com ela. E foi um processo. Eu comecei a rezar e era joelho no chão, viu, gente? Não foi fácil, não. Foi muitos meses rezando, nem imaginava o mundo do bordado. Nessa época eu fazia meu MBA, eu fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das né, faculdades mais renomadas do Brasil e até exteriormente. E eu fazia gestão financeira, controladoria e auditoria, que era totalmente voltado para o mercado que eu trabalhava, né? E eu estava fazendo ainda o MBA e comecei a rezar e pedir a Deus: Senhor, eu quero uma possibilidade. E sempre naquele momento, eu sempre pensava em alguma coisa de consultoria financeira, contabilidade, porque minha formação é toda voltada nessa área. Então, sempre pensei em alguma coisa nesse sentido. E milagrosamente, eu falo que assim, é sonho de Deus, gente. Num dia eu sentada aqui com meu marido, eu vi a máquina de bordado. E quando eu vi a máquina de bordado, eu comecei a chorar e eu falei com meu marido: é isso que eu quero, porque eu vou unir a maternidade, eu vou estar próximo do que eu amo, que é a maternidade, e vou poder trabalhar em casa. E foi quando eu decidi comprar minha primeira bordadeira. E aí, isso foi em 2018. No início de 2018, né, eu tive esse start de querer realmente parar. Deu comprar desse período, de eu parar, né, de eu pensar em querer trabalhar, até eu descobrir o que Deus queria para mim, foram mais de 6 meses. Eu fui comprar minha bordadeira, já era em agosto de 2018. Então, assim, foi um processo de sonhar e rezar e colocar na presença de Deus e pedir para Ele um sinal, um caminho. E quando eu vi, eu tinha certeza. Eu não tive. Aí, gente, vocês já pegaram seus chá, sua água? Porque a história não acabou ainda não. Ainda tem muita coisa, porque por aqui nessa vida aqui, emoção um pouco é bobagem. Então vocês esperem que ainda tem muita coisa. Vem comigo. Então, né, gente, quando eu descobri a máquina,
Eu falei que era coisa de Deus, e assim, o mais impressionante é que tudo que eu procurava naquele momento, como eu respirava a área financeira, já tinha, né, trabalhava numa multinacional, gente, quando eu entrei nessa multinacional, eram mais de 20 mil empregados. Então, assim, lá tudo, as proporções eram exorbitantes, eu não trabalhava assim com números de mil, eram milhões. Então, assim, respirava aquilo o dia inteiro, era cálculo, né, e recálculo, era análise financeira de contrato, né, e gestão financeira mesmo, assim, o tempo inteiro. Então, quando eu falei com algumas pessoas, né, que eu queria parar e que eu iria parar para virar artesã, nossa, muita gente me apoiou, mas eu também levei muito, sabe? Nossa, você é louca! Como que você vai fazer isso? Largar uma carreira, né? Uma trajetória para dedicar ao artesanato. É, e aí, como eu sabia que era um sonho sonhado no coração de Deus, nada, gente, me fez tirar meu foco daquele objetivo. E o mais engraçado, porque, tipo assim, hora nenhuma também, eu pensei em largar, né, a empresa que eu tava para trabalhar em alguma coisa com artesanato. Primeiro start que eu tive era procurar alguma coisa, como eu já tinha feito. Eu sempre, gente, busquei sempre na minha vida. Em tudo que eu dediquei a fazer, eu sempre busquei me especializar e ser a minha melhor versão naquilo que eu me propunha a fazer. Sempre. Então, assim, então eu tinha feito muitos cursos, muita coisa, lia muito, sempre dentro da área financeira, né? Fiz especialização, como eu falei com vocês, o MBA e tudo mais. Eu já tinha feito cursos, né, de especialização em perícia trabalhista, em cálculos judiciais. Então, eu sempre pensei em alguma coisa voltada para isso. Mas Deus preparava outra coisa para mim. E o mais impressionante disso é que me resgatou as coisas lá de trás da minha vida, porque eu cresci, gente, dentro de um ateliê. Minha mãe era professora de costura, né? Ela criou a gente com toda, né, dificuldade, 7 filhos, dando aula e costurando para fora. Minha avó fazia trabalhos artesanais, tias, todo mundo da minha família tem no sangue o artesanato. De alguma maneira, alguns vivem disso, outros não, mas sempre teve na veia a criatividade. E até dentro do meu trabalho como área financeira, eu sempre exerci essa criatividade porque eu tinha starts, eu tinha ideias que fugiam às vezes do padrão normal. Então eu sempre tive isso e às vezes nunca enxerguei isso como uma profissão, né? Então quando eu decidi trocar, graças a Deus, né? Tive apoio da minha família, dos meus amigos mais próximos, do meu marido, gente, foi um incentivador do meu trabalho, me ajudava. E aí, no princípio, quando eu comprei a máquina, ela ficava dentro do nosso quarto, depois passou para a sala. E quando eu realmente decidi trabalhar, porque entre eu comprar a máquina e decidir parar de trabalhar, falar, não, agora é a hora, eu posso largar, porque a gente trabalha, não é porque a gente, né, a gente gosta de trabalhar, mas a gente precisa financeiramente. Então, a gente, enquanto família, eu e meu marido, precisávamos do meu trabalho também financeiramente. Então, assim, foi um caminhar, né, até eu conseguir ter esse processo de falar, agora eu posso me dedicar só a isso. E aí, ele, né, mexia nas horas vagas também, ele trabalhava e mexia nas horas vagas com móveis e com madeira. Então, ele tinha, né, ele com meu cunhado desenhado os móveis do meu ateliê, porque aí a gente ia pegar, né, o meu ateliê, ele é feito na sacada da minha casa. A gente tinha uma varanda que a gente não utilizava, então aí eu falei com ele, falei assim, então eu preciso de um canto agora que eu vou viver disso, eu não quero ficar com as coisas esparramadas pela casa, então nós vamos fazer um ateliê para mim na sacada. E aí nós fechamos essa sacada, ela já tinha um guarda-corpo de vidro, nós fechamos ela toda de vidro e fez, né? E a gente estava fazendo esse processo, né? Quando foi esse caminhar, né? Entre eu decidir até eu sair do meu trabalho, foram mais de um ano. Eu parei de trabalhar o ano passado, em 2019, em setembro de 2019. Então, deu comprar a máquina até eu parar, foram um ano e um mês. Eu pedi demissão no dia 4 de setembro do ano passado e a gente estava assim, explodindo de felicidade, de alegria. Todos os planos e projetos meus do meu marido era quando você parar de trabalhar, nós vamos fazer isso, quando você parar de trabalhar, nós vamos fazer aquilo. E nos 2 dias que antecederam o meu pedido de demissão, ele estava aqui comigo aqui em casa. Então, tudo que podia ser feito antes,
ele, né, estava fazendo, as madeiras ainda para os móveis não tinham chegado, ele até tinha ido lá na terça-feira reclamar porque já tinha comprado as madeiras e não tinha chegado e tudo. E aí pedi demissão da empresa na quarta-feira. Quando, gente, na sexta-feira, meu marido falece, 2 dias depois. Meu mundo caiu de pernas pro ar. Então, assim, tudo que a gente tinha de expectativa, de sonho, de alegria, de pensar, né, que seria a melhor fase da nossa vida, que eu ia estar em casa, poder dedicar a ele, a minha filha. Nossa criança estava com 5 anos. E assim, foi uma fatalidade, né? Era uma viagem que ele não iria fazer. Ele só fez essa viagem porque atrasou muito o meu processo de saída da empresa. Então, assim, como foi remarcando, a gente estaria viajando nessa semana, eu, ele e a nossa filha. E aí, como foi remarcando a minha saída da empresa, ele foi, na sexta-feira ele falou comigo assim, olha, eu tô vendo que você tá ficando nervosa, né? Não tá dando certo as datas que eles estão marcando com você. Então vamos desmarcar nossa viagem. Depois que você efetivamente sair, a gente marca uma nova viagem, nós três. E, e a gente passeia, porque você vai ficar mais tranquila. E aí a gente, né, acabou concordando com esse cancelamento desse passeio que a gente ia fazer. Eram 2 passeios que nós iríamos fazer, um na semana, né, que eu pedi demissão, e uma na semana seguinte que a gente estava indo para a praia com os nossos amigos. O outro passeio estava marcado, mas esse que a gente ia fazer só nós três, a gente acabou desmarcando no fim de semana, que antecedeu o falecimento dele. Então ele não ia nessa viagem, e de última hora ele falou assim, já que a gente desmarcou, minha família tá indo, amigos, era um grupo de pesca que a paixão da vida dele era pescar, né? E ele pegou e foi nessa viagem. E aconteceu, né, dessa fatalidade, né? Hoje eu demorei muito conseguir gravar esse vídeo para vocês porque eu tinha muita dificuldade, né, às vezes de falar, eu ficava muito engasgada, eu chorava muito. Agora em setembro que ele faleceu, nós já estamos em novembro, né? Então 1 ano e 2 meses da partida dele, né, para junto de Deus, que nós devolvemos ele para Deus. E é assim que eu encaro a morte. Eu não encaro a morte como uma perda, porque se você encara ela como uma perda, eu acho que ela fica mais difícil ainda. Então eu encaro como uma devolução. Nós somos de Deus e para Deus nós voltamos um dia. E eu sou muito grata ao homem que ele foi, à pessoa que ele foi na minha vida, né? E aí, gente, vocês não imaginam como que ficou a minha vida depois, né? Como foi difícil essa retomada e eu voltar, né, a trabalhar com ateliê, porque no dia do velório dele, no dia do enterro dele, eu cheguei do cemitério, as madeiras estavam chegando aqui em casa, né? As madeiras que ele ia construir para mim. Então, assim, foi tudo muito difícil. Mas queria contar para vocês como foi essa transição, né, da sair do mundo financeiro para o artesanato. Então era isso que eu queria contar para vocês. Espero que um pouquinho da minha história possa motivar você que às vezes está aí pensando em fazer alguma coisa, em mudar de vida. Nunca é tarde, sempre é tempo. Todo aprendizado que a gente tem, ele nunca é perdido. Então toda a bagagem, toda a trajetória que eu tinha, né, do mundo corporativo, tudo que eu aprendi dentro da faculdade, das especializações dos cursos que eu fiz, hoje eu emprego na minha empresa. E busco trazer isso também agregando conhecimento para outras pessoas. Então, assim, nada é perdido. Todo conhecimento é uma coisa, gente, que a gente leva para a vida. Então, a gente não perde. Então, assim, não tenha medo, né, de ir em busca dos seus sonhos, dos seus desejos. Coloque no coração de Deus, porque com certeza os sonhos sonhados no coração de Deus, eles só tendem a dar certo. E eu falo que foi a melhor opção que eu fiz. Sou muito grata e muito feliz dentro do artesanato. Cada dia eu vejo como eu evoluí, como eu cresci e como eu ainda tenho para crescer e acrescentar. Então é isso. Beijo grande, muito obrigada por me acompanhar até aqui.